Olá, bem-vindos à Hora do Bruxo. Acharam que não teria hoje? Eu quase achei também. Mas estamos aqui, vamos aguardar algumas pessoas chegarem. Bom, hoje eu quero falar de alguns temas que as pessoas têm me pedido para falar, então vou falar um pouquinho de cada coisa, só para responder algumas perguntas que as pessoas têm me feito. É, Basicamente, quando a gente fala de magia, é um tema assim que ele descortina para todas as áreas da nossa vida, né? Então, todas as áreas podem ser trabalhadas dentro de técnicas mágicas. A ideia, na verdade, é essa, né? Que a gente consiga fazer cada vez mais com que a magia seja uma ferramenta que possibilite que a vida seja conduzida dentro de parâmetros que satisfaçam, né, nossos desejos, assim, aquilo que a gente, por onde a gente gostaria, na medida que a gente consiga isso. Então, muitas coisas a gente consegue mudar? Consegue. Muitas coisas se consegue mudar com magia. Tem coisas que são mais difíceis, mas muita coisa a gente consegue fazer sim. O grau de dificuldade de uma realização mágica, né? Quando você vai fazer uma operação mágica, tem algumas coisas que são interessantes da gente dizer. Uma operação mais elaborada, ela é melhor, ela é mais forte do que uma magia simples? Não necessariamente. Então, mesmo que você tenha uma magia que você faça e aquela magia leve, de repente, dias para ser preparada, tenha toda uma técnica que você vai atrás, você vai passar por várias etapas para preparar toda essa magia. Isso quer dizer que ela é melhor do que uma magia que você improvisa de última hora? Que eu falo, não necessariamente. É como, por exemplo, quando a gente pensa, né, em qualquer questão da sua vida, às vezes o preparo pode ser muito bem, pode ser que dê grandes resultados, um preparo mais elaborado, mas às vezes não. Às vezes aquela coisa mais simples acaba sendo mais satisfatória. Então, tudo depende, tudo depende. Do mesmo modo que uma pessoa, às vezes, ela vai se divertir mais num hotel 5 estrelas, 6 estrelas, em que ela tenha praticamente tudo à mão. Outras pessoas vão se divertir mais se for um chalé, pé na areia, sem muita coisa. Então, depende muito, depende das suas expectativas, do resultado que você deseja alcançar. Então, a elaboração dessa magia, ela também vai seguir um pouco dessa ordem, né? Bom, uma das coisas que a gente faz, quando a gente vai fazer uma magia, a primeira coisa é decidir, né? O que eu vou fazer? Quero fazer uma magia. Tá. Que magia que eu quero fazer? Eu quero tal coisa. Certo. Quais técnicas eu posso aplicar? Qual técnica que me chama mais atenção? Qual que eu vou ter mais resultado? Existe isso? Você consegue, na verdade, chegar a um resultado através de várias técnicas. Você tem vários caminhos. Pensa que cada técnica é um caminho que você vai fazer diferente para chegar ao mesmo resultado. Então, não existe só essa técnica vai dar esse resultado. Não. O que vai contar na hora da sua escolha da técnica? Primeiro, a sua facilidade em realizar aquela técnica. O quão difícil ou fácil para você é. Porque às vezes a gente tem técnica que a gente se dá super bem. Você fala, nossa, amo fazer tal coisa. Tem técnica que você sabe que você ama. Mesmo que você não saiba nada sobre ela, mas você sabe, porque você fala assim, nossa, só de pensar nisso já adoro. E tem técnica que não, tem técnica que você fala assim, não sei, não curto muito isso, eu não quero muito. E você se surpreende quando você aprende. Você fala, nossa, que legal, pensei que fosse chato fazer isso, olha, super fácil, super legal e tal.
E às vezes tem técnica que você continua não gostando. Você fala assim, achava que não fosse gostar. Agora eu tenho certeza que eu aprendi que eu não gosto. Mas é sempre bom você aprender. Porque numa necessidade você vai poder usar uma técnica ou outra. Bom, a partir do momento em que eu sei várias técnicas, como é que minha mente decide qual é a melhor e qual vai ser mais eficiente? Porque existe isso de técnica mais eficiente? Não necessariamente. Existe você mais eficiente nessa ou na outra técnica. É diferente. A gente não está julgando a eficiência da técnica. Nós estamos julgando a nossa eficiência diante da técnica. E isso vai contar. Então, tem certas magias que, por exemplo, se aquele tema é muito fácil para você, então você pode até arriscar uma técnica que você não tem muita experiência ainda. Se é uma situação que não é super importante, por exemplo, você quer fazer uma técnica para atrair mais dinheiro para você. Mas você não tem que pagar uma conta daqui a 3 dias, então é super importante que isso dê certo, porque disso depende que você pague a sua conta. Não. Digamos que você só quer aumentar o fluxo de dinheiro na sua vida. Mas não é uma coisa assim que tem que ser para amanhã, tem que... Não, tudo bem. Aí você pode arriscar fazer uma técnica que você não tenha tanto conhecimento, tanta prática, até como exercício. Agora, se você precisa desse dinheiro porque você tem uma coisa super importante para fazer, você não pode errar, porque é necessário isso. Então, o que você pode fazer? Vai na técnica que você já tenha mais facilidade, que seja muito mais familiar o manuseio dos elementos, porque aí você vai ter mais desenvoltura nela. A tendência do resultado é muito melhor. É a mesma coisa dos 4 elementos. Se você vai usar um dos 4 elementos para trabalhar, você pode ver aquele que você tem mais familiaridade. Então, eu adoro água. Trabalha com a água. Eu não me dou muito bem com o elemento ar. Se você tem urgência, se é uma coisa muito importante, talvez não seja o momento de você lidar com o elemento ar nessa magia. Talvez seja o momento de você ir naquilo que você tenha mais familiaridade. É isso que a gente faz normalmente. Você vê por onde você quer ir e tenta fazer aquilo que facilita o acesso e tem uma margem de acerto uma porcentagem maior, né, de probabilidade. Porque, é como eu disse, se você não tem muito tempo, se você é uma coisa séria, então não dá muito para você arriscar em algo que você não saiba. Bom, a partir do momento que você escolhe a técnica, com o tempo você vai perceber que essa escolha ela vem muito automática na sua cabeça. Acontece uma situação, já começa a se construir uma magia. Você já sabe. Só que enquanto isso não acontece, o que pode te ajudar a escolher qual a técnica? O oráculo. Se você sabe runas, tarô, baralho cigano, que eu sempre digo, a primeira coisa que você deveria fazer quando vai aprender magia é aprenda um oráculo. Ele vai te ajudar muito, muito, muito. Então, você viu lá no oráculo que qual técnica? Isso dá para ver no oráculo. Para quem sabe tarô, runas, existem cartas, existem peças de runas que indicam determinadas magias, indicam determinadas escolhas, indicam determinadas situações. Dá para fazer isso? Dá. Nossa, uma carta do tarô pode me dizer qual técnica? Pode. Inclusive, dá para se usar o tarô ou as runas para, se você foi atacado, você descobrir qual técnica foi usada. A gente tem essas informações tanto nas cartas quanto nas runas. Dá para você saber qual a técnica usada. Assim como, se você tiver que contra-atacar, também dá para saber qual a técnica vai ser mais eficiente com aquela pessoa. Por quê? Do mesmo modo que você tem facilidade
para essa ou a outra técnica para fazer uma magia, e você vai ter dificuldade numa ou outra técnica, aquela pessoa também. Então, se aquela pessoa ela tem uma técnica melhor, que ela se sente melhor, ela manipula melhor uma determinada técnica e tem dificuldade numa outra, para eu atacar aquela pessoa, eu vou naquela que ela tem dificuldade, porque ela não vai saber se proteger muito bem naquilo. Se é uma coisa muito familiar a mim, eu tiro de letra. Se é uma coisa que eu tenho mais dificuldade, eu também vou ter mais dificuldade para me proteger naquilo. E aí você começa a perceber essa dança que é o ataque, a defesa, né? a realização de uma magia e tudo mais. Esses elementos que entram, que a gente pode dizer que isso tem a ver com... Esqueci o nome da palavra. Que Atena tem muito disso. Estratégia. Isso é estratégia. A gente tem que... Às vezes, em guerras mágicas, a gente tem que ser meio Sun Tzu, né? É a arte da guerra. Você tem que estudar as coisas. Você não pode sair por aí. Nunca ataque alguém exatamente no momento que você está sendo atacado. Nunca ataque. Porque quanto mais você espera, quanto mais você analisa, você sente o inimigo, você sente essas coisas, você vai saber por onde ir. O ataque e a defesa também são artes, como qualquer parte da magia. E como arte, ela tem que ser levada a esses requintes de apreciação. Que é assim, se você vai atacar, ataca com gosto. Vai fazer uma coisa, faça bem feito. Né? Não faça um ataque meia boca, assim não. Já faça uma coisa bem feita. Enfim, quando você pega e você escolheu a magia, agora saindo da senda do ataque, voltando para uma magia qualquer, você escolhe uma técnica e viu qual é a mais eficiente para aquilo que você deseja, você vai ter que tomar cuidado para você não ter aquela briga mental. Eu estava contando agora num grupo de alunos meus, eu tenho uma briga mental com apostilas. Eu não gosto de apostilas, mas sei da necessidade de apostilas para as pessoas. Então eu tenho aquela briga, né? Que eu falo que fazer uma apostila para mim é um parto, porque tem uma parte minha que não gosta e outra parte que sabe que é importante e fico naquela disputa. Para a apostila isso não chega a atrapalhar. Chega a atrasar um pouco a apostila, mas não chega a atrapalhar. Agora, em magia isso atrapalha. Porque entre uma coisa ou outra, se você quer ou não, e aí a gente entra em um monte de problemas morais que as pessoas têm das suas religiões, isso é um problema na magia. Porque muita coisa, olha, vou te dizer, o que tem de gente que me pergunta sobre o livre-arbítrio, mas será que eu devo? Será que é isso? Será que é aquilo? E se eu for castigado? Tal. Nossa, é muito complicado. Essas religiões, elas colocam na gente tanta culpa, tanto problema, tanta situação que a gente fala, nossa, você já nasce assim, completamente comprometido com a culpa, né? Já nasce assim, você já nasce se desculpando, você já começa a vida se desculpando, segue a vida se desculpando, torcendo para que quando você morra, lá na continha do que você fez de certo ou de errado, você consiga passar adiante, né? Ser upgraded, né? Para as recompensas do outro lado e tal. E as coisas não são bem assim não, tá? As coisas não são bem assim. É importante, se vocês quiserem um dia, a gente entra nessa questão moral, fala sobre isso, porque é necessário você libertar sua mente dessas amarras morais, tá? Isso detona as magias, detona. É muito difícil você ser feliz, porque qualquer coisa... Eu estava contando para uns alunos hoje, eu estava contando sobre o diabo.
a carta do diabo no tarô. Já tem uma questão que às vezes a pessoa já olha a carta do diabo, já fica meio assim, né? Nossa, a carta do diabo. E o diabo é uma carta que, entre outras coisas, ela representa vaidade, ambição, sexo, manipulação, dinheiro, magia. Quer dizer, tem N coisas. E todas essas coisas, aí você começa a pensar que muitas dessas coisas são consideradas pecados. Né? Claro que pecado dentro de uma hipocrisia, mas não vou nem entrar nesse mérito da questão. Mas são considerados pecados. Aí você vê que nenhuma dessas coisas é um problema. Pelo contrário, é tudo ótimo, é tudo maravilhoso, né? Dinheiro, sexo, vaidade, ambição, tudo isso é muito bom. Claro que tudo isso em exagero vai levar a problemas, mas aí são questões psicológicas, uma série de questões. Vaidade em exagero atrapalha, ambição em exagero atrapalha, sexo em exagero atrapalha, enfim, todas essas questões. Mas você vê que como as pessoas têm dificuldade em lidar com essas coisas, que são prazeres. Como o prazer é o grande inimigo, né? É o grande inimigo. Você não pode ter prazer. Se você tem prazer, liberdade e prazer são os grandes inimigos. Se você é uma pessoa livre e você tem prazer, você é o inimigo, você é o diabo. É o que nós somos como bruxos. Quantas vezes nós somos o diabo? E, enfim, é o que a gente diz, né? Sempre eu falo que, na verdade, eu não treino ovelhas. Eu treino lobos, né? A gente não tem que ser ovelha. Mas, enfim, voltando à escolha, a essa briga que a gente vai ter interna, é interessante você, com o tempo, perceber cada vez mais a situação, aquilo que pode atrapalhar e que não é seu, e que pode atrapalhar. Por que não é seu? Porque toda essa conversa moral, toda essa questão moral do que eu posso, do que eu não posso, do que é bom, do que não é, do que é livre-arbítrio, do que não é, do que vai voltar para mim, e todo medo, porque isso carrega medo, né? A gente não faz magia por medo. Por quê? Nossa, se eu fizer, eu vou ser punido. Então, é muito difícil você viver com medo. Viver com medo de ser punido, porque uma coisa é ser punido pela polícia, por alguém que seja contra você, alguém que, sabe, o bullying, que é uma punição. Agora, ser punido por um Deus, como é que você escapa? Não tem muito como escapar, né? Não tem muito como escapar. Enfim, aí você resolvendo essa questão moral, e prestem bem atenção nisso, porque isso realmente atrapalha, você vai resolver a questão do que fazer, né? Os ingredientes, aquilo que você pode colocar nessa magia. Muitas vezes, esses ingredientes, você tem várias formas de saber o que eu vou colocar, o que eu não vou colocar, como é que eu vou colocar. Você pode seguir tabelas de regência planetária, né? As regências planetárias dessa, daquela erva, daquela outra. Você pode fazer aquela magia em horários planetários, em fases da Lua. Qual a erva que você vai escolher? Você tem várias formas, você tem vários mecanismos de escolha de elementos. Por quê? Porque você não vai poder pôr tudo junto. Porque se você põe tudo junto, você não faz uma magia, você faz um sopão. Não dá. Do mesmo modo que numa comida, todos os ingredientes que você tem na sua casa, se você colocar, vai estragar aquela comida, eles vão brigar entre si, isso pode acontecer. Numa magia, você pode ter ingredientes brigando uns com os outros, porque é uma harmonia. Uma magia, muitas vezes, é como uma sinfonia que ela vai se construindo, em que você vai combinando notas mágicas e vai criando uma melodia mágica. Então, tem coisas que às vezes são dissonantes, que elas não devem participar daquilo. Não é porque você tem 10
ingredientes ligados ao amor na sua casa que você vai usar os 10 ingredientes numa magia. Porque aquilo pode ser que aqueles ingredientes não se deem bem, que eles aquilo não case, ou uma palavra antiga, não orne um com o outro. Então o que você precisa fazer? Você tem que ter parâmetros. Muitas vezes esses parâmetros, a prática, o estudo, vão te levar a isso, né? Então, cuidado para não simplesmente jogar um monte de coisa e torcer que dê certo. Bom, a partir do momento que você fez essa magia, que você colocou os ingredientes, que você preparou, é aquilo que eu falo, você vai ter que saber, depois que você fez a magia, se você fez a magia. Porque, como eu disse, juntar tudo não quer dizer que você tenha feito nada. Vai dar uma olhada se a magia aconteceu. Deu certo? Fiz a magia? Tá. Ela alcançou a energia necessária para aquilo que eu desejo que aconteça? Sim. Tá ótimo. Quanto tempo eu vou precisar para o resultado? Vai lá no oráculo. Ah, 1 mês. Tá, daqui a 1 mês eu volto. Volto o quê? A pensar nisso. Por quê? Porque eu quero falar de quatro pilares da magia. Querer, saber, ousar, calar. Nossa, são os únicos 4 pilares da magia? São os únicos conceitos? Não. Você tem várias coisas. Você tem as leis herméticas, qualquer dia eu falo sobre as leis herméticas. O que é importante, e eu também estava conversando com os alunos, quando você lê, por exemplo, as leis herméticas, elas são muito bonitas, né? Tá ali, você fala, nossa, que bonito. Mas o importante não é só saber ou decorar as leis herméticas, é entender as leis herméticas na prática, é olhar uma magia e reconhecer uma lei hermética atuando ali. Assim, olha, tá, aqui é o princípio X, aqui é o princípio Y, aqui é o princípio Z, entendi. Entendeu? Senão, você vai ser só um conceito bonito e você não vai entender o uso dele. A forma como que ele é usado e identificar isso. Assim como os 4 pilares da magia. Quando a gente fala de querer, saber, ousar e calar, são verbos que a gente usa no cotidiano, mas será que a gente sabe o que significa isso? Por exemplo, se eu falo, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, tá? Como sempre, mas vamos tentar. Se eu falo assim, querer, eu quero algo, é isso que eu falei. Querer é você ter toda a sua mente naquilo. Quanto mais sua mente integralmente esteja dentro de um mesmo propósito, mais chance de sucesso você tem. Quanto mais você tem brigas internas, menos chance de sucesso. Então, se parte sua quer que a coisa aconteça e parte sua não quer, isso já é um problema. Então, para isso, você tem a meditação. Para estabelecer esse diálogo. É como se você fosse o mediador, através da meditação, que você vai fazer com que essas áreas conversem, para que cada um defenda o seu lado e se chegue a uma conclusão. E você tem várias técnicas de meditação, que também, a gente pode falar sobre isso qualquer hora, tem várias, que não precisa ser a meditação indiana, numa postura indiana. Porque senão, se fosse só isso, quer dizer que na Europa não se meditava antes que a Europa tivesse mais contato com a Índia, seja pelos ingleses, seja pela Blavatsky, enfim. Não, você tem outras formas de meditação que não as posturas indianas. Tem certas coisas que você vai ter que adaptar à sua própria realidade. Por quê? Você pode fazer naquela postura? Posso. Fui, aprendi, fiz. Mas eu também não posso fazer outra que eu ache mais confortável, melhor, sei lá, mais adaptável a mim? Claro que pode. Por exemplo, eu medito tomando banho. Ou medito dançando. Às vezes eu conto, tem uma pessoa do meu grupo de bruxaria que ele apaga todas as luzes da casa, ele começa a andar na escuridão da casa e isso faz com que ele medite.
Tem meditação de todo tipo. Não tem só aquela postura indiana. Mas enfim, a meditação faz com que a sua mente ela se aquiete, estabeleça um diálogo e você consiga fazer com que ela esteja mais integralmente dentro da escolha de uma magia, dentro da opção de fazer aquela magia. Porque senão essa briga pode realmente atrapalhar. Se o lado que não quer vence, a magia não acontece. Se o lado que quer vence, a magia acontece, mas não acontece com a potência que poderia ir. Vai perdendo a energia. Então, querer, eu quero algo, quero de fato? Quanto que eu quero? Quanto de mim quer aquilo? Primeira coisa. A gente é muito confuso, tá? Bom, todo mundo sabe, né? Acho que a coisa mais confusa que existe é o ser humano. É muito confuso, muito confuso. Então, quantas vezes alguém me fala assim, eu queria uma amarração porque eu tô apaixonado ou apaixonada por tal pessoa. Essa paixão às vezes dura 15 dias. 15 dias depois, a pessoa já nem lembra da existência. Imagina todo o trabalho, gasto financeiro, gasto energético para fazer uma amarração para uma pessoa que daqui a uma semana você já não liga mais para ela. Por quê? Porque você quer por um capricho, às vezes, naquele momento, mas você não quer assim tanto e vai. Então a gente, do mesmo modo que a gente quer eu quero um iPhone X, um Samsung Y, eu quero, nossa, a gente quer aquela pessoa. A gente quer, literalmente, como um objeto de desejo. Então essas coisas são difíceis da gente convencer a nossa mente porque a gente quer e não quer com uma velocidade absurda. Isso atrapalha a magia também. Porque a tua mente quer e não quer no meio do caminho. Entre você pegar uma vela e acender a vela, às vezes você já não quer tanto, você já não tem certeza. Querer. Saber. Aí a gente vai entrar no estudo. Saber, ele pega tanto a parte de estudo, de você realmente ter conhecimento, ir atrás, seja quais são as fontes de conhecimento. Você tem fontes orais, você tem livros e você tem acesso ao conhecimento em outros planos. O conhecimento é tido como vertical e horizontal. Horizontal é aquele conhecimento que você pega de livros, você pega de pessoas, aquele conhecimento que está aqui. E vertical é direto com deuses, com seres mágicos, com entidades, com uma série de coisas. Então o conhecimento, ele é essa cruz. E dentro desse conhecimento vertical, você vai passar por projeções astrais, você vai ter que fazer uma série você vai ter que aprender a se comunicar com outros seres. Ou seja, o saber não é fácil, mas a gente também não pode ignorar isso. Eu sempre bato nessa tecla, que é muito importante, de que o conhecimento, a sabedoria, ela é confundida com conhecimento literário. Quando se pensa que bruxa tem que ter lido todos os autores mais conhecidos de bruxaria. Não precisa. É legal ler? Claro que é. Quanto mais você lê sobre bruxaria, autores conhecidos, autores desconhecidos, ou seja, tudo que fale sobre bruxaria. Tudo que você puder ler, leia, porque não leia somente aquilo que as pessoas recomendam, aquilo que as pessoas gostam. Eu dizia hoje também para um aluno, tem um livro que eu gosto muito, que eu conheço gente que não gosta. Eu conheço muita gente que gosta desse livro, conheço muita gente que não gosta desse livro. E gente boa em magia. Então, não dá para dizer, a pessoa não gosta porque ela não é boa em magia. Não, pelo contrário, é uma pessoa boa em magia que não gosta desse livro, que eu adoro. E a pessoa provavelmente gosta de livro, a pessoa já me recomendou um livro que eu não gostei. Por isso que eu não gosto muitas vezes de recomendar, recomendo até uma coisa ou outra, mas quando você recomenda, as pessoas entendem que aquilo que você recomenda
passa a ser bom e o resto deve ser desprezado. E não é assim. Você tem que ter sua opinião própria sobre algo. Sobre tudo, né? Livros, filmes, músicas, etc. Então, esse conhecimento que você vai adquirir, eu estou dizendo isso porque às vezes tem uma pessoa que ela é ótima em magia, ela não tem um conhecimento literário, ela não está habituada a ler livros e às vezes ela é julgada por isso. É como se ela fosse menos porque ela não tem um conhecimento mais erudito sobre bruxaria, sobre os grandes livros e coisas assim. Então, também não é assim que funciona, porque você tem o próprio talento natural que aquela pessoa tem, a, a sabedoria que advém da vida e da experiência que a vida traz para a gente, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado de forma empírica e muitas vezes ele vai acontecer através do dia a dia, né? E de como você aplica aquilo. Bom, aí você sabe, você aprende. Aí o ousar. Então, eu quero, eu sei. Eu vou ousar. O ousar já parou ali na moral da magia. Já parou. Já parou, já não vai adiante. Por quê? Porque muitas vezes o ousar, ele esbarra nas suas crenças. Porque você não quer usar de medo da punição. Ah, não posso fazer isso porque não sei. Ah, não sei, eu me sinto estranho fazendo isso. Não, entendeu? Então, ousar, até onde você quer ir para isso? Ousar, ele pode tanto significar com quem você vai lidar, com aquilo que você vai arriscar no sentido de, eu vou fazer. Não estou falando com isso que você tem que usar sem cuidado nenhum. Claro que tem que ter cuidado. Tem determinados lugares que você vai no astral, determinados seres que você pode contatar, que você tem que saber lidar com aquilo. A própria questão da tábua Ouija, que nem quando a gente lida com tábua Ouija, você tem que saber como fazer, como lidar com a tábua, sem que você se dê mal. Isso quer dizer que a tábua é perigosa? Não, isso quer dizer que qualquer coisa é perigosa. E você tem que saber lidar com as variáveis que qualquer técnica de magia pode fazer. Ou seja, se você vai lidar com espírito, com morto, com fantasma, pode ser que esse espírito você chame e você não saiba como mandá-lo embora ou alguma coisa. Como é que você faz se ele ficar lá atormentando sua casa? Você tem que saber essas coisas. Você não pode simplesmente chamar e depois assim, deixa eu ver agora como é que eu mando embora. Não, você já tem que saber. Se alguma coisa der errada, você tem que saber como é que você faz. Então, esse ousar é você. Não é que você não vai ter medo, você vai ter medo. Tá? Isso não tem problema ter medo. A questão é enfrentar o medo. Existe, eu não sei de cor, mas eu gosto muito da litania do medo que tem no livro Duna. Duna está voltando à moda porque teve o filme agora, né? Acho que o filme vai ser lançado, Duna. Já teve duas versões de filme, uma série, eu acho. Acho que virou série, não sei. Mas teve dois filmes, um até com o cantor Sting, do Police. Era do Police, né? Enfim. E os filmes foram baseados num filme fantástico. Um filme não, num livro fantástico, que é Duna. É fantástico. É um livro no nível assim do Senhor dos Anéis, que você tem toda uma estrutura gigantesca e absurda, assim, com detalhes, assim, que você tem mapas, você tem toda uma explicação, nossa, é fantástico. E nesse filme você tem as Bene Gesserit, que são as bruxas, e tem uma passagem em que é citada a litania do medo.
é mais ou menos a ideia de que você deve deixar que o medo passe por você. Eu vou ver se eu publico aqui no meu Instagram. Eu acho até que já publiquei um dia, mas vou ver se republico. A frase. E aquilo é bem real. É bem real de você enfrentar seus medos de um modo que eles passem por você. E quando você se olha para trás, quando você olha para trás, eles já foram, eles ficaram para trás. Então não é que você não vai ter medo, você vai ter medo. E não tem problema nenhum, porque dá medo muitas vezes. Você vai enfrentar uma coisa nova, uma coisa diferente. Às vezes eu fico vendo gente falando assim, eu quero aprender magia, mas eu não quero ver nada de assustador. É complicado. É complicado, porque você tem muita chance de ver muita coisa. Tem coisa que às vezes não é agradável, mas você se acostuma, né? Como qualquer coisa. Por quê? Porque você vai ver alguns seres estranhos. Pode ver fantasma? Claro, se você vai aprender técnicas ligadas a fantasmas e você vai lidar com, sei lá, com tábua Ouija, vai lidar com alguma coisa, você vai ver coisas se mexerem, você vai ver fantasma, né? Normalmente é o que acontece. É todo mundo que vai ver? Não. Tem gente que às vezes não tem uma visão mais desenvolvida, tem gente que tem. Mas você tem que saber que se você se aventura no mundo da magia, não dá para você se restringir a falar assim, não quero ver nada, só quero ficar aqui. Então você não vai praticar muita magia, você vai fazer aquela magia pouco mais do que uma simpatia. Mas se você começar a se aventurar nisso, você vai ver. Ah, dá medo? Dá medo. Mas você aprende. Você aprende. Qualquer coisa, né? Se você vai, por exemplo, você sabe o que dá medo? A pobreza dá medo. A pobreza, a fome dá medo. A violência dá medo. Então, se você... Guerra dá medo. Então, se você vai num lugar onde tem muita gente passando fome e você vê os ossos, dá medo, dá medo. Quando você vê guerra e você vê gente morrendo, quando você tem uma pandemia, dá medo, dá medo. Então, muita coisa dá medo. Mas a gente tem que enfrentar. Porque aquilo, às vezes, fica no nosso caminho. Então, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que uma coisa não exista. Né? E esse ousar, ele esbarra nisso. De você enfrentar seus limites. De você justamente fazer com que esses limites cada vez mais sejam maiores. A gente fala que muita coisa na magia, a mente ela rejeita porque ela não está acostumada, porque ela está ligada ao inconsciente coletivo, que diz que aquilo não existe. Então a gente tem que aumentar a elasticidade do que a mente permite. E parte do aumentar essa elasticidade é enfrentar seu medo. Então, não fique preocupado de ter medo, mas entenda como você vai enfrentar esse medo para que você ouse cada vez mais. Com segurança. Enfrentar não quer dizer que você vai enfrentar sem segurança. Pelo contrário. Enfrentar com segurança, mas enfrentar. E o calar? Calar é o mais complicado. Calar é o mais, assim, misterioso desses pilares, porque as pessoas pensam, mas o que é calar? É não contar para as pessoas o que eu pretendo fazer com a magia para não entrar areia? Até também, mas essa é a parte menor. Quando a gente fala de calar, a gente está falando também daquele silêncio que é necessário para que uma magia aconteça. Sabe quando você sova pão? Você vai fazer pão e você sova a massa? Você não tem que deixar a massa depois descansar para que ela cresça? Esse é um silêncio. Quando uma semente cai de uma árvore, ela não cai da árvore e já começa a nascer. Não, a semente está ali, em silêncio, naquela casca. Depois, quando tiver o sol, tiver a água, tiver um momento propício, a casca se rompe e a semente vai.
Ou seja, esse calar é o silêncio que antecede a criação. São as trevas antes da luz, é o caos antes da ordem, é essa parte fecunda que é o silêncio. Quando a gente fala dessas coisas todas, elas não são ruins. Quando a gente fala do caos, das trevas, isso não pensem como sendo algo ruim, mas como a matriz de onde surge algo. Então, aquela luz, ela nasce nessas trevas. Trevas como uma escuridão de onde nasce a luz. O caos de onde nasce a ordem. Toda essa dualidade faz parte da criação. E fazer uma magia é um ato de criar. Muitas vezes, inclusive de criar vida. Porque muitas vezes quando você vai criar um elemental ou um servidor, né, normalmente o nome servidor é usado atualmente, mas equivale a você criar um elemental, você está criando a vida. Então, o criar uma magia, você criar algo mágico, esse ato de criação, ele precisa de um silêncio, ele precisa de uma quietude. Significa o quê? Você fez uma magia, eu não estou nem falando daquela técnica de magia do caos, de você fazer e ficar quieto, e esquecer e jogar no inconsciente. Pode ser também entendido assim? Pode também ser entendido desse modo. Do mesmo modo que eu falei, não vou falar para ninguém para não entrar areia, que é uma forma de compreender, essa também da magia do caos é uma outra forma de compreender. Mas o que eu estou falando é deixar quieto a magia. É não fazer uma magia e amanhã começar assim. Você já viu que aquela magia está previsto para acontecer um mês? Para acontecer. Porque você tem que saber prazo? Você tem que saber prazo. Porque senão você fica lá 2 anos, 1 ano esperando uma magia acontecer, que já não aconteceu e você está ainda achando que pode acontecer. Aí, você fez a magia, deixa quieta. Não fica assim no dia seguinte. Será que se eu reforçar um pouquinho, se eu mandar um pouquinho mais de energia, não vai ser melhor? Eu acho que eu vou fazer uma coisa só para dar um reforço. É quase como se você fosse olhar a massa de pão que está crescendo toda hora, você levanta para ver se ela cresceu. Você não tem sossego, você não deixa a magia agir. Você fica interferindo. Então, a magia ela precisa dessa solidão, dessa quietude para que ela aconteça. Então, o calar é isso. O calar é deixar que essa magia entre naquele silêncio que é necessário para que magia aconteça. É o silêncio dos grãos. Ela precisa entrar nisso. Então, calar-se é você calar a sua mente diante daquela magia. É dar as condições para que ela aconteça. É fazer tudo isso. A partir disso, você teve a sua magia. Você fez a... Você seguiu esses pilares. Aí você tem chance para que a coisa aconteça. Tá? Você tem chance para que a coisa aconteça. E a sua forma de controlar isso vai ser muito mais assertiva. Aliado àquilo que eu falei já, de você criar um diário mágico, para entender como que você funciona magicamente, aquilo que funciona para você, e você analisar tudo que você fez naquela magia, os ingredientes que você usou, o seu humor, o que você comeu, fase da lua, horário planetário, todos esses passos, quando você fez uma magia, você vai poder melhorar muito a qualidade. Porque a partir disso, você vai poder falar assim, tá, entendi como eu funciono. Entendi que quando eu estou assim é melhor não fazer nada, porque a tendência é dar errado. Entendi que quando eu estou assim é perfeito, melhor, vou fazer a magia assim, para não insistir, né?
para não insistir e acabar fazendo só por fazer e a coisa dá errado. Enfim, hoje eu queria falar sobre isso. Já vou preparar vocês para o tema que eu vou falar na próxima live. É um tema que, a princípio, eu não tinha ideia muito de falar, mas muita gente me pediu. E por que eu não tinha ideia de falar? É mais ou menos assim. Me pediram para falar sobre magias para emagrecimento. Por quê? Porque muita gente engordou na quarentena. Aí me pediram assim, fala sobre emagrecimento, que magias, que técnicas. Tem técnicas? Tem várias. Dá para fazer uma live tranquilo. Dá para fazer um curso sobre isso. Então, eu resolvi fazer. E por que eu não queria muito fazer? Porque, de certo modo, isso esbarra em padrões que não são legais. Né? Os padrões eles não são legais de se prender a eles. Né? Vou fazer essa live, mas eu até vou repetir isso no dia, porque senão a gente fica pensando assim, não, então tem que ser magro? Não precisa. Realmente não precisa ser magro. Eu conheço muita gente eu conheço gente muito bonita em todos os pesos. De gente muito magra, de gente gordinha, de gente no meio termo, de gente muito gordinha. Enfim, eu conheço gente linda e com a saúde perfeita. Porque também aquela ideia assim, se a pessoa está acima do peso, ela tem problemas de saúde. Não. Também isso é irreal. Tá? Tem muita gente magra com problemas de saúde e muita gente gorda sem problemas de saúde. Então, isso é irreal. A saúde depende de uma série de fatores. Isso pode acometer uma saúde com problemas a qualquer peso. É por isso também que eu falei assim, isso acaba reforçando padrões. E, de certo modo, justamente na questão da bruxaria, que tem essa questão da rebeldia, eu não digo que a gente tenha que seguir ou não seguir um padrão. Isso vai de cada um. E de como aquilo afeta a pessoa e a pessoa tem as suas vontades, suas necessidades e tal. Mas é interessante questionar. É sempre bom você questionar quando você quer seguir um padrão, por que você quer seguir aquele padrão, ou se você não quer seguir um padrão, por que você não quer seguir o padrão. É sempre bom a gente entender a nossa mente. Aí está a meditação que vai ajudar também dentro dessa questão. Mas, aquilo que eu disse, como muita gente me pediu para falar sobre magias de emagrecimento, quarta que vem, na live, já convido vocês. Vamos falar sobre isso, sobre como emagrecer magicamente. Então, hoje, eu termino a nossa live por aqui. Nos vemos na quarta que vem. Sugestões sempre me mandem no direct. Se, de repente, eu não vi a sugestão ou quiserem mandar de vez em quando, o que eu faço? Às vezes, quando tem só uma pessoa sugerindo algo, eu acabo não fazendo aquilo, porque eu não vejo mais interesse. Né? E o ideal é fazer live com temas que muita gente queira, porque acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais conectadas, né? E elas possam utilizar aquelas técnicas dentro de algo. Agora, quando é só um tema ou outro que as pessoas me pedem, eu só vejo uma pessoa ou outra pedindo aquilo, eu acabo segurando um pouco para ver se mais gente pede, aí eu faço. Que nem outro dia me pediram sobre magias que não vão só ervas, que vão insetos, vão aracnídeos, vão magias que você usa pelos, uma série de coisas, né? Que usam essas partes mais assim. Então, já me pediram de várias coisas, mas eu deixo sempre esse recado para vocês. Sugestões de temas,
mandem no meu direct, que se eu vejo que tem mais pessoas interessadas, eu trago o tema aqui. Tá bom? Então, quarta que vem, como emagrecer magicamente, né? Técnicas de magia para emagrecimento. Então, nos vemos, a Hora do Bruxo, quarta às 20 horas. Até lá.